Hoje a gente vai dar uma olhada no corredor da morte nos Estados Unidos. No momento, tem 2.738 detentos nessa situação, mas esse número tem mudado, né? Alguns são executados, outros têm a pena mudada e tem gente nova chegando nesse corredor. Dá uma olhada nessas estatísticas. Só 2% das pessoas lá são mulheres, 42% são brancas, 41% são negras, 13% são latinas, 1,9% asiáticas e 1% nativo americano. O resto é meio desconhecido. O tempo médio nesse corredor é de 20 anos, desde o veredito até o dia da execução. Agora vamos ver o que acontece no último dia. Às 20 horas, o detento é transferido para outra cela, um lugar que chamamos de a Casa da Morte. Antes de sair do corredor da morte, rola uma revista bem cuidadosa, não só para evitar armas, mas também para prevenir suicídios. Um guarda disse que escolheu uma rota segura até a Casa da Morte para evitar problema. A atmosfera na van é solene, ninguém fala muito, todo mundo já sabe o que está por vir. Quando o preso entra na Casa da Morte, esquece a luz do dia, a menos que algum apelo funcione. Às 21 horas, depois do registro, ele pode tentar dormir até ser acordado. Conseguimos encontrar o diário de um preso que descreveu a mudança para a nova cela. Me despiram com uma oficial presente, ele escreveu. Ter uma oficial durante a vigília é mais humilhação, né? Durante esse tempo, o preso está em algo chamado Vigília da Morte, sendo observado o tempo todo para evitar a tentativa de suicídio. A cela é próxima à câmara de execução e bem privada, onde o detento pode refletir sobre a vida. Isso pode acontecer um dia antes ou até mesmo alguns dias. Os presos recebem roupas especiais na maioria dos casos, mais elegantes que o uniforme padrão. O homem do diário comentou sobre observar os guardas dormindo e disse que a Casa da Morte é mais limpa que sua sala anterior, sem setas à vista. 4h30 da manhã. O detento já está de pé, cedinho na cela. Importante lembrar que os horários podem variar, dependendo do lugar, e algumas petições ainda podem estar na jogada. E o telefone do lado de fora da cela. Na boa, na cela tem chuveiro, vaso sanitário, cama e uma mesa. Nesse último dia, o preso pode dar um alô na família e receber a visita de um capelão. Para fazer ligações, ele precisa fazer uma listinha e entregar para os guardas. Um guarda comentou: a gente discaria o número para ele e depois deixaria ele fazer a ligação. Só que depois da última ligação, o único papo vai ser com o capelão. Contaram pra gente que depois desse último telefonema, a parada pode ficar bem pesada. Um capelão diz: eu faria de tudo para ajudar nesse último dia. Escrever cartas, fazer ligações, cantar, ouvir e ouvir. 8 horas da manhã. Falamos que podem receber visitas, mas até as 8 horas é o limite. Depois disso, o detento fica na dele, com funcionários da prisão na área e, claro, qualquer um envolvido no caso. Se rolar alguma mudança, o capelão ainda pode dar um pulo também. Por volta desse horário, lá na câmara de execução, é bem provável que o equipamento esteja sendo testado. O que pode ser checar se as correias na máquina estão ok, ou até testar o telefone para o escritório do governador. Imagina se não funcionasse e rolasse um perdão de última hora. Se a execução for por cadeira elétrica, os componentes elétricos precisam ser testados. Teve um caso em que o próprio governador foi amarrado para testar se conseguiria sair das correias. Não queria que meu pessoal levasse um chute no rosto, ele comentou. 10h30 da manhã. Agora é hora do rango. Sim, é um almoço antecipado. Mas lembra que o detento já tá acordado faz tempo. O almoço não é nada demais. Não é a última refeição. Pelo que vimos, é a mesma comida de sempre. E a única diferença é que o preso pode comer na sua. O cara do diário falou que ganhou um suco de laranja e uma rosquinha da prisão pro almoço. Nessas horas o detento tem bastante tempo para pensar. E como você sabe, tem uma mesa e pode escrever carta. Dar uns adeus ou talvez só refletir sobre a vida. 15 horas da tarde. Se o preso vai pra cadeira elétrica, é nesse horário que raspam a cabeça dele, mas também pode ser mais tarde no dia. Ele ainda pode conversar com um conselheiro espiritual, mas agora o rango pode estar na mente dele. Por volta desse horário, uma hora depois talvez, o preso é chamado para vestir uma daquelas roupas chiques que ganhou. Mas antes disso, toma um banho, pelo menos com total privacidade. Já escreveu o que quer comer, então na cozinha, o chefe da Casa da Morte está preparando tudo. 16 horas da tarde, hora da última refeição. Contra o que muita gente pensa, os presos não podem pedir o que quiserem. Faz sentido, né? Na Flórida, por exemplo, a última refeição pode custar no máximo $40, mas isso muda de estado para estado. Em Oklahoma, os coitados têm um limite de $15, ou pelo menos foi assim quando eu vi um documentário. Não é lá muita coisa para a última refeição, mas ainda é algo, como um chefe da Casa da Morte apontou. Essa refeição é a única escolha de comida que tiveram em 2 décadas. Alguns estados nem fazem mais uma última refeição personalizada, só dão a comida padrão da prisão. 17 horas da tarde. Geralmente, nesse horário, os espectadores
começam a chegar à prisão. Podem ser familiares das vítimas, jornalistas, parentes do condenado, amigos ou quem o condenado escolheu como testemunha. Eles recebem instruções para manter o silêncio ao chegarem na sala de testemunha, aguardando em outro local antes disso. Na maioria dos estados, pessoas que não têm ligação com o caso são convidadas a testemunhar a execução. Claro, nem sempre é assim, especialmente se o prisioneiro estiver protestando sua inocência. Em 2018, a BBC relatou que um homem na Flórida gritava e se debatia antes da execução, proclamando sua inocência. Um diretor destacou que a marca é a primeira coisa que chama atenção, pois é onde ocorre a injeção letal, que é o método mais comum. O prisioneiro é orientado a se sentar e depois deitar. Uma equipe de amarração assume, cada um responsável por uma parte do corpo do prisioneiro. Geralmente, os médicos não participam, pois vai contra seu código de ética. Uma equipe especial é designada para administrar os medicamentos, o que nem sempre é fácil, pois as veias podem ser difíceis de encontrar sob estresse. 18 horas às 20 horas, o horário da execução varia de estado para estado, mas geralmente ocorre no início da noite. Nesse ponto, o prisioneiro é levado para a sala de execução, enquanto os espectadores se preparam na sala de testemunhas. Os prisioneiros, na maioria das vezes, caminham até lá sem causar problemas aos guardas. Em alguns estados, uma equipe de 5 homens pode acompanhar, mas isso é raro. O trajeto até a câmara geralmente é curto, cerca de 10 pés, pouco mais de 3 metros. Os prisioneiros, em sua maioria, caminham direto até a cadeira elétrica. Não há força bruta envolvida. Nesse momento, eles já aceitaram o que está por vir, como compartilhou um ex-guarda da Vigília da Morte ao Business Insider. Outro guarda disse o mesmo em uma entrevista separada, observando que os detentos geralmente agem com dignidade. Alguns presos tinham veias danificadas pelo uso de drogas, tornando o processo mais longo e doloroso, conforme relatou um ex-diretor. Quando os catéteres estão no lugar, o detento é seguro novamente, faltando cerca de 15 minutos para a execução. Surpreendentemente, alguns presos conseguiram adiar a execução com uma ligação durante esses últimos minutos. Se isso não acontece, os espectadores são conduzidos à sala principal e as cortinas se abrem. Alguns detentos podem fazer uma declaração final, dependendo do estado, com alguns tendo alguns minutos e outros podendo fazer uma breve fala. Por exemplo, no Kentucky são permitidos 2 minutos, mas na Pensilvânia a declaração deve ser escrita sem fala permitida. Nessa hora, o capelão dá um toque no preso, às vezes na área do pulso, o diretor dá o sinal para o executor e aí é a hora, fim do dia, fim de uma vida. A gente quer saber o que você pensa disso. Acha que esses criminosos merecem? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de conferir nossos outros vídeos. Valeu por assistir e, como sempre, dá um like, compartilha e se inscreve. Até a próxima.